Pessoal, agora nós vamos fazer a troca e regulagem da lâmina da serra de fita. Tá, então a aplicação é adequar a lâmina à operação, o material a ser cortado. Tá, então eu faço a substituição da lâmina quando eu vou fazer um corte curvo ou reto. Nós sabemos que o corte curvo precisa de uma lâmina mais estreita, né, para poder fazer o corte, e uma lâmina mais larga para fazer cortes retos com mais precisão. Tá? Então vamos lá, o primeiro passo, pessoal, que nós vamos fazer é desligar a chave geral do equipamento, que está na onde aqui, ó, no nosso ponto chave, no frontal esquerdo, pressionando o botão de chave geral, que é esse daqui, ó. Então sempre que eu for fazer a troca, eu vou precisar verificar se a emergência está ativada, tá, ó. Então ela tem que estar apertada. Se eu tentar ligar o equipamento, não vai, tá? Então sempre eu tenho que verificar isso. Por quê, pessoal? Nós vamos estar mexendo agora com as partes mecânicas do equipamento. Se eu, por algum motivo, estiver trabalhando aqui, alguém passou, bateu a mão sem querer no acionamento, a máquina vai ligar e aí pode me machucar gravemente. Tá? Vocês vão ver que aqui na parte interna ela tem um volante que trabalha com movimento giratório e eu posso me machucar. Tá, então sempre verificar. Se você não tiver esse sistema de emergência, desligue no painel geral do equipamento, tá? Faça esse trabalho de segurança, tá? Beleza, então eu verifiquei, tá apertado, tentei ligar o equipamento, não funcionou, verifico novamente, tá? Travado, pronto. Remover a proteção da guia telescópica. Então eu vou vir aqui, ó, essa é a proteção da guia telescópica. Eu vou pegar uma chave Allen, que tá aqui na minha mesa de apoio. Vou trazer a mesinha mais perto. Então vou vir aqui e vou soltar meu parafuso, minha proteção, tá? Quando eu soltar esse equipamento, ele vai sair e vai liberar o espaço. Sempre, pessoal, vou usar aqui, ó, nossa mesa de apoio, deixar os parafusos, tomar muito cuidado para não perder o parafuso, sempre mantendo a organização, né? Facilita o trabalho e tudo mais que nós já vimos. A chave tá aqui, liberei, tá, a minha proteção. Depois, ó, remover a proteção da exaustão. Então aqui embaixo eu tenho minhas portas, ó. Então eu vou girar aqui a trava e venho aqui e giro esta trava aqui, ó, abrir, ó, tá vendo? Eu abro a tampa do meu equipamento. Então aqui eu tenho o meu volante, tá, o de baixo de cima, e aí eu vou abrir a proteção também aqui da exaustão, ó, tá vendo? Eu tenho aqui a proteção da exaustão. Vou pegar a chave 10 e vou abrir aqui, ó. Abrir, porque se eu não abrir aqui a proteção da exaustão, eu não consigo tirar a minha lâmina, tá? Então eu abri, tomo cuidado com o parafuso para não deixar ele cair dentro de alguma parte do equipamento. Vou abrir e vou guardar meu parafuso lá também, no local certo, chave, tudo bonitinho. Depois, ó, afrouxe a lâmina rotacionando o volante do tensor. Daqui é o tensor da minha lâmina, então vou afrouxar ela aqui, ó. Eu vou girando aqui, ó, tá? E ela vai afrouxando aqui a minha lâmina. Olha lá, tá vendo? Então minha lâmina fica solta já. Aqui é o tensor. Soltando aqui, ó. Tá feito isso. Próximo passo. Afrouxei a lâmina, ó, no volante superior. Depois remover a lâmina, tá? Enrolar e armazená-la corretamente. Então para mim tirar essa lâmina, já abri lá embaixo, tirei a minha proteção. Agora eu vou vir e vou retirar a minha lâmina. Tá vendo? Ela vai sair facilmente, tá, ó. Então fiz isso daqui, ó, tirei a minha lâmina. Agora eu vou enrolá-la, tá, ó. Nós vamos ver, ó, o processo é bem simples, tá? Esse é um processo que vocês vão aprender a parte desse processo de troca da lâmina, tá, ó. Vou levar ela lá e vou enrolar a minha lâmina, tá, ó. E minha lâmina vai ficar pronta para mim poder utilizar ela. Vou guardar lá no suporte de lâmina para que possa ser utilizada novamente, tá? E o próximo passo é introduzir
para a lâmina nova. Tá? Como nós vamos... eu vou pegar a lâmina, tá? Eu vou utilizar a mesma para fazer a substituição aí. Então eu vou abrir a minha lâmina. Tem que tomar muito cuidado, tá, pessoal, na hora de abrir essa lâmina, porque se eu não tomar cuidado eu posso me machucar, né? Que tem os nossos dentes da lâmina lá, que eu posso me machucar. Então vou baixar com cuidado, vou abrir a minha lâmina, tá? Ó. Toma muito cuidado na hora de fazer esse movimento aí de abrir essa lâmina, tá? Então, feito isso, observar o sentido de cor da lâmina. Vocês estão vendo aqui, ó, a lâmina ela gira para esse sentido aqui, ó, tá? Ó. No sentido aqui, ó, olhando de frente para ela vai girar no sentido horário, tá? Ó. Então o dente da minha lâmina tem que estar com o sentido para baixo, que ela vai girar para esse sentido e vai fazer o corte do material. Se ela tiver assim, ó, com o sentido para cima, quando ela girar, ela não vai cortar, ela vai pegar a costa do dente aqui e não vai fazer o corte. Então tem que me atentar muito a isso daí, né? Não adianta só eu trocar, eu tenho que ver o sentido de cor da lâmina. Então aqui está no sentido certo de corte, os dentes estão voltados para baixo, para ela fazer o movimento horário e fazer o corte do meu material, tá? Depois, ó, eu vou colocar novamente e vou ajustar a tensão da minha lâmina. Então eu vou abrir, vou colocar a minha lâmina, vou vir com ela aqui, passo lá, encaixo aqui, vou alinhar ela lá em cima, vou encaixar ela aqui, vou alinhar ela lá em cima, tá? Então eu tenho que colocar tanto em cima quanto embaixo, ó. Então alinhei aqui, ó, aí eu vou lá na parte de baixo, ó, fazer o alinhamento aqui, ó. Tá, ó. Olha lá, encaixo lá, encaixei ali, colocou, ó, tá vendo? Coloquei, ela veio, passou lá em cima, tá, ó, foi colocada no lugar novamente. Então eu preciso colocar essa lâmina, depois ajustar a tensão da lâmina. Estou seguindo o meu plano aqui, tá, pessoal? O plano é nosso orientador, norteador aí do que temos que fazer. Então eu coloquei, agora eu vou fazer o que? Ajustar a tensão da lâmina, tá, ó. Então ali coloquei ela lá, eu vou voltar aqui, ó, onde que eu vou ajustar a tensão da minha lâmina, tá vendo? Eu vou apertando, ó. Olha lá, tá vendo que ela tá mole ainda? Ela tá solta, ela não tá sem tensão. Ela não pode estar assim, porque na hora que se ela girar, ela vai sair do eixo e aí pode causar um acidente no equipamento, na pessoa que estiver operando, tá? Ó, eu vou colocar ela aqui. Então, para fazer esse ajustar a lâmina, a tensão da lâmina, utilizar o tensiômetro. Nós não vamos utilizar o tensiômetro, nós vamos mostrar para vocês de várias maneiras. Primeiro nós vamos mostrar agora regulando aqui, ó. Então nós vamos apertar, tá, ó, e aí nós vemos aqui, ó, tá vendo? Ela não pode estar tão rígida e nem tão mole essa tensão aqui. Como que eu sei se está dentro da tensão adequada? Quando eu for arrumar o alinhamento, se eu estiver arrumando o alinhamento e ela não movimentar pelo alinhamento, o alinhamento é o seguinte: eu colocar a lâmina no centro do meu volante, porque ela possa ficar alinhada, ela não possa ficar nem para frente nem para trás, assim, oscilando. Se ela ficar muito para frente, o risco dela cair e sair, tá? E se eu deixar ela muito para trás, ela pode ir para trás, estourar, quebrar o equipamento, acontecer algum acidente aí. Então o que acontece? Se ele tiver com muita tensão e eu movimentar aqui, ela não sai do lugar aqui, ó. Muitas vezes eu estou tentando ajustar o alinhamento dela e não vai. E aí de repente, de uma hora para outra, vai de uma vez. Quer dizer o quê? Que minha tensão está muito grande, tá? E se ela estiver movimentando muito fácil, rápido, quer dizer que a minha tensão tá pouca tensão. Então é uma maneira aí simples e fácil, porque muitas vezes na indústria, na empresa ou em algum outro lugar que for trabalhar, não tem o tensiômetro. Então como fazer isso sem o tensiômetro? Então nós vamos colocar aqui, lógico que vai um pouco aí da experiência, da expertise de quem estiver colocando. Por isso que vocês vão fazer, treinar e ajustar. Tá, então tá aqui. E agora o que eu vou fazer? Depois, o próximo passo é
ajustar a inclinação do volante superior caso necessário. Realize. O que nós vamos fazer? Ligar e desligar, tá, a serra, para que a gente possa ver se o volante está alinhado. Se você olhar aqui do lado aqui, ó, ele tem que estar no centro do volante a lâmina, tá? Então esse ajuste eu dou nesse manípulo aqui, ó. Então eu coloquei, dei atenção na lâmina e agora eu vou verificar se a fita está alinhada com o eixo, tá? Eu só ajusto de cima, o de baixo ele acompanha a regulagem do de cima, tá? Então para isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a verificação do alinhamento, tá? Então sempre vou fechar a minha proteção, né? Porque se essa peça estiver desalinhada, ela vai vir para minha frente. Vou colocar aqui minha proteção, vou baixar aqui. Coloquei aqui de segurança. Aí sim, eu vou soltar meu stop geral e eu vou dar pequenas, ó, liguei e desliguei, ó. Liguei e desliguei. Liguei e desliguei. Parou perto do meu stop geral, vou voltar lá e vou olhar aqui o alinhamento, ó. Se vocês perceberem, ó, ela está no centro. Caso não esteja, eu vou trabalhar aqui, ó, tá? Então eu vou girar para cá, a minha lâmina vai para trás. Então o eixo ele trabalha desse jeito aqui, ó. Então se eu fizer isso daqui, ó, para frente, tá? Se eu alinhar desse jeito, a minha lâmina vai sair para frente. Se eu jogar ela para trás, ela vai jogar a lâmina para trás. Então esse eixo aqui ele trabalha com esse movimento, tá? Então aqui, ó, tá no centro, tá? Vou fechar novamente e vou fazer a ligação de novo. Solto o stop geral, liguei, deixei um pouquinho. Por que eu faço isso? Para que se a lâmina estiver desregulada, ela não saia de uma vez e me estrague a lâmina, quebre o equipamento, me machuque, alguma coisa assim. Liguei, vou deixar ela girar um pouquinho. Feito isso, vou desligar, tá, ó. Desliguei, conferi, está no centro certinho, tá? Vou verificar minha tensão, ó, não está nem tão preso, posso apertar um pouquinho mais, ó, olha lá. Então aí é notado, quando você for fazer a operação, vocês vão sentir essa tensão aqui. Regulagem tá ok, tudo certo, regulagem, fechou, tá, ó. E agora eu vou fazer o que? Tenho que voltar e fechar a minha tampa da exaustão, tá, ó. Tá vendo que ela, se eu esquecer, ela vai ficar aberta. Aí eu gero risco de acidente aqui, tá, ó. Vou colocar o parafuso e vou fechar. Feito isso, apertei, conferi, tá? Vou fechar o equipamento, fechar a parte de baixo. Aí nós vamos seguir aqui no nosso plano. Depois nós vamos fazer o que, ó? Ajustar o rolamento do torcimento traseiro da lâmina. O que é isso? São esses rolamentos aqui, ó. Tá, ó. Então, se caso nós trocarmos a lâmina for mais estreita ou mais larga, nós vamos precisar ajustar esses rolamentos aqui, tá? A função dele é o que? Minimizar esse torcimento da lâmina aqui, ó, esse movimento, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou soltar aqui e vou fazer o ajuste o mais perto possível para que ele possa estabilizar a lâmina, tá? Não deixando que esse movimento aqui venha dar imperfeição no corte, tá? Então eu tenho a regulagem dos parafusos, solto aqui e faço a regulagem se for preciso, tá? Tenho esse daqui, tem um aqui atrás também, que eu consigo aproximar e distanciar o conjunto como um todo, tá? Para frente e para trás. E eu consigo trabalhar com essas regulagens individuais, tá? Então esse movimento aqui ele tem que ser limitado. Ele não pode estar pegando nos rolamentos quando a serra estiver girando, tem que estar livre, mas também não pode estar tão longe. Aqui está na regulagem já, que é a mesma lâmina que nós colocamos, já está feito, tá? Então aqui nós soltaríamos esses parafusos, chave, tá, ó. E aí faria a regulagem do equipamento. Vou soltar aqui, vou aproximar um pouquinho para vocês verem, tá, ó.
E aí eu vou vir aqui, vou ajustar ele para frente ou para trás, ó. Tá vendo? Ele tem um eixo excêntrico, ó. Olha lá, ó. Se eu giro aqui, ele encosta, ó. Se eu giro ao contrário, ele distancia. Tá vendo? Então eu fiz o alinhamento, ó. Travei o mais próximo possível. Travei o meu parafuso. Tá vendo? A lâmina ficou mais fixa. Consigo ajustar os dois individual. Tá? Aqui é o encosto da minha lâmina. Ela tem que ficar o mais próximo possível. Também não pode estar pegando e girando isso aqui antes de eu fazer o corte. Então esse encosto aqui, como nós já vimos, ele serve para dar estabilidade ao corte. Feito isso, feito a regulagem, vou voltar a minha proteção, tá, ó. Depois ajustar a proteção novamente no local. Vou pegar os meus parafusos, vou colocar aqui. Coloquei um. Não posso esquecer de voltar as minhas proteções, apertar, fazer os ajustes necessários de segurança, porque senão eu posso me expor ao risco do acidente, tá? Feito isso, conferir, certo? Tá? Vou conferir novamente, ver se está tudo certo. A lâmina no centro do meu volante, tensão, ok, ajuste tá ok, tá, ó. Vou travar novamente, verifiquei e aí sim, soltei meu stop geral, vou ligar. Pode perceber que ele não está girando os rolamentos, não está encostando lá atrás, tudo regulado conforme aquilo que precisa ser feito, tá? Então essa foi a demonstração de como trocar a lâmina da serra de fita, ok?